Quando a gente pega, por exemplo, e coloca no mesmo palco tanto a Itália quanto a Inglaterra, algumas coisas nos trazem à mente, principalmente a relação desses dois países com a União Europeia nos últimos anos. Pois é, não tem como a gente olhar tanto a Itália quanto a Inglaterra e desvincular os dois países deste bloco que vem passando por sucessivas crises. É claro que quando a gente pensa em União Europeia e coloca no pacote Inglaterra, a gente vai trazer principalmente o Brexit, que completa desde o plebiscito 5 anos, completou 5 anos, está caminhando já para 6 anos desde o plebiscito em que o Reino Unido votou pela saída. Quando a gente pega a Itália e coloca no bloco econômico, discute a União Europeia, nós vamos pensar num dos países fundadores do próprio bloco econômico, mas ao mesmo tempo num país que, nesses últimos anos, ou melhor, nesse último ano de pandemia, reclamou aos montes a dificuldade de auxílio, sobretudo financeiro, à crise da Covid-19 que a Itália vinha passando. Mas antes de nós partirmos para uma análise, eu quero convidar vocês a analisar como a população do Reino Unido vem reagindo, por exemplo, ao Brexit, à saída da Inglaterra da União Europeia. De acordo com alguns dados que foram levantados nos últimos meses, boa parte da população do Reino Unido já se arrepende de ter saído do bloco econômico. A gente tem que entender o que levou boa parte da população a votar pela saída, naquele momento, do Reino Unido do bloco econômico. Primeiro ponto, a gente tem que analisar que houve uma grande onda da extrema-direita, não só no continente europeu como no mundo. É só a gente parar para observar a eleição de Donald Trump, naquele momento, a quase eleição de Le Pen na França, a eleição de Matteo Salvini na Itália, que inclusive defendia a saída da Itália também do bloco econômico, que inclusive vinha com discursos extremamente nacionalistas na Itália, contrário, por exemplo, à imigração. Haja visto que a imigração, a crise de refugiados atingiu boa parte dos países europeus, e a gente vem assistindo isso. Aliás, este foi um dos motivos também levantados pela Inglaterra, a saída do bloco econômico. Então, quando a gente pega 5 anos atrás, a gente teve a ascensão dessa extrema-direita em todos os lugares do mundo. E por que essa extrema-direita acabou crescendo? Pois as pessoas estavam procurando respostas simples e pontuais para problemas complexos. E aí, grandes líderes com esse discurso, olha, para resolver isso é só fazer isso, acabou, por exemplo, acalorando e abraçando aqueles valores extremamente preconceituosos que se sentiram atendidos por este público. É claro também que, para além de Itália, Estados Unidos, França, o leste europeu, com a Hungria, por exemplo, também levantava esses discursos preconceituosos. E isso vai culminar na saída, no processo de saída do Reino Unido da União Europeia. É tão importante pensar nisso que muitos políticos vieram com esse discurso e se acenderam no cenário político, a começar, por exemplo, hoje por Boris Johnson. E sobre o discurso da efetivação do Brexit, conseguiu assumir o posto que ele tem hoje de primeiro-ministro. No entanto, quando a gente pega 2018, já com a derrocada do nacionalista Matteo Salvini lá na Itália, e aí, posteriormente, com a derrota de Donald Trump para o Biden, e o fortalecimento, por exemplo, tanto de Macron quanto da Angela Merkel, se percebe que essa onda nacionalista começa a cair. Aí a gente tem um outro ponto a compreender, pois esse Brexit ele não foi unânime no Reino Unido. Tanto que, se a gente pensar nos países que compõem o Reino Unido, nós iremos ter 4. Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte. E entre esses 4, houve uma ruptura, principalmente entre Inglaterra e País de Gales e entre Escócia e Irlanda do Norte. Escócia e Irlanda do Norte, a grande maioria da população votou pela permanência, enquanto Inglaterra e País de Gales votou para que ficasse. Isso acabou acalorando, por exemplo, movimentos separatistas na Escócia. No caso da Irlanda do Norte, ficou mais feio ainda, porque a Irlanda do Norte faz fronteira com a Irlanda e a Irlanda com
continua ainda no bloco, o que acaba gerando gastos, principalmente na construção de barreiras físicas. Hoje, o que se percebe? Um grande tiro no escuro quando o Reino Unido decide então sair da União Europeia. A começar que mais da metade das exportações dos produtos ingleses são destinados à União Europeia. E com as dificuldades que acabam carregando, principalmente burocráticas, alfandegárias, a saída dificulta essas relações econômicas. Haja visto que, durante a pandemia, a Inglaterra sofreu bastante com o trânsito de coisas simples, como, por exemplo, vacina. Aí a gente tem um outro cenário, outro lado, que é a Itália. A Itália, que foi o palco da grande pandemia que ocorrera no continente europeu, também, por sua vez, começou-se a criticar a União Europeia, principalmente pela falta de auxílio. Haja visto que a Itália é um dos países que mais, ao lado da Grécia também, recebeu ajuda do bloco econômico nos últimos anos. E aí, se a gente faz uma relação com a Inglaterra, esse era um dos motivos, há 5 anos atrás, que a Inglaterra dizia sair do bloco econômico. A Inglaterra não queria participar de um bloco onde alguns países não acompanhavam a sua estrutura econômica. Aliás, por pensar em estrutura econômica, mesmo antes da saída da Inglaterra da União Europeia, ela já não era toda inserida no bloco, a começar pela sua própria moeda. A Inglaterra não fazia parte da zona do euro. Então, hoje, por exemplo, quando você vê tanto Inglaterra, bem como Itália, no mesmo palco, disputando a final da Eurocopa, algumas coisas e um lapso temporal de 5 anos pode nos trazer a refletir. A Inglaterra, há 5 anos atrás, toda revoltosa, principalmente utilizando a onda de direita, decidiu sair. Hoje se arrepende. A Itália começa-se a se discutir se é necessário continuar no bloco econômico. Bom, querendo ou não, a gente sabe o que acaba acontecendo. Hoje, por exemplo, os ingleses se arrependem de ter saído. Muito obrigado, galera. E foi um vídeo super rápido, uma passagem aqui super rápida, só pra gente trocar uma ideia e ampliar um pouquinho o sentido desses dois países na geopolítica mundial, bem como no bloco econômico, a União Europeia. Um grande abraço e, claro, não se esqueçam de se inscrever no canal. Valeu!